Shibolete ou Sibolete. Amados irmãos e caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a essa mensagem bíblica de Deus para o seu coração. Hoje vamos ministrar sobre uma passagem intrigante da Bíblia que se encontra no livro de Juízes, capítulo 12, do versículo 4 até o 6, que envolve as palavras Shibolete e Sibolete. Essa história nos ensina lições profundas sobre identidade, lealdade e as consequências de nossas escolhas. O texto diz: E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque, estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: Fugitivos sois de Efraim. Porém, tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: Passarei então os homens de Gileade, lhes diziam: És tu, efraimita? E dizendo ele não, então diziam: Dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e os degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Este é um dos episódios mais curiosos do texto sagrado. Nele nós vamos encontrar uma guerra interna entre dois povos, os gileaditas e os efraimitas, ambos pertencentes à nação de Israel. O curioso é que os efraimitas, por não saberem pronunciar a palavra Shibolete de forma correta, foram degolados e morreram aos milhares. Os efraimitas eram problemáticos e voltaram a causar problemas como haviam feito quando Gideão vencera os midianitas lá em Juízes capítulo 8, versículo 1 até o 3. No entanto, Jefté não era tão diplomático como Gideão e simplesmente não aceitou suas acusações e ameaças feitas contra ele. A hostilidade se intensificou e os comentários depreciativos feitos pelos efraimitas acerca dos gileaditas levaram Jefté e seus homens a pegarem armas e entrarem em uma guerra contra os efraimitas. Juízes capítulo 12, verso 1 ao 4. No conflito, os gileaditas derrotaram os efraimitas e tomaram os vales do Jordão, o trecho raso do rio, por onde os homens derrotados teriam de atravessar a fim de voltar para casa. Todos os que desejassem atravessar deveriam pronunciar a palavra Shibolete. Os efraimitas, que não conseguiam articular o som de CH nessa palavra e a pronunciavam como Sibolete, eram identificados pelo seu sotaque e, consequentemente, executados. Não saber falar a palavra certa, este é o grande problema de muitos cristãos, que ficam distantes e perdem a comunhão com Deus e com a igreja. Quando o cristão perde os bons costumes e a comunhão com Deus, ele deixa de falar a linguagem da fé e perde o foco da adoração a Deus. Shibolete significa rio corrente, riacho ou uma espiga de trigo. Sibolete tem o mesmo significado, porém já era um dialeto efraimita. Simbolicamente, a palavra Shibolete gera vida, enquanto Sibolete gera morte. Sibolete é igual a morte. Ninguém pode ser membro da nação santa se não souber falar a língua do povo de Deus. Quem fala Sibolete pertence a outro povo e fatalmente perderá a vida eterna. Muitos falam uma língua diferente por causa da falta de comunhão com Deus e com Cristo Jesus. O surgimento de heresias está diretamente relacionado a essa falta de comunhão com o Senhor Deus. Muitas pessoas aceitam coisas aparentemente insignificantes, porém são de consequências profundas e danosas. Muitas pessoas desenvolvem suas próprias interpretações da Bíblia devido à arrogância, falta de humildade, submissão e libertação verdadeira. Infelizmente, o resultado é perder a comunhão com Deus e morrer espiritualmente. Sibolete, nessa perspectiva, é a descaracterização do verdadeiro cristão. É o distanciamento da interpretação bíblica, resultando em condenação. Sibolete significa estar desaprovado por Deus, levando uma vida contrária à sua vontade, dando pouca importância à sua espiritualidade e maior importância à sua vida material. Passam a vida inteira dando desculpas, sempre deixando para depois as coisas de Deus.
Sibolete significa sentir-se satisfeitos em andar pelos caminhos do pecado, de pisar em coisas mortas, desde que vejam garantidas as suas satisfações humanas, sem se importarem onde estão realmente. Sibolete significa não buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Preferem viver de maneira rebelde, levar uma vida distante e inconsequente, e nem pensar em querer melhorar. Rejeitam uma vida de obediência, de fé, de testemunho e de serviço. Sibolete significa que Deus tem que dar conta de tudo e fazer o melhor em sua vida, mas não permite que ele entre na sua intimidade. Acha que a ação de Deus não passa de um serviço obrigatório ou de um serviço terceirizado. Vive uma mentalidade deturpada de Deus. Sibolete significa não ter temor de Deus. Alguns até têm grandes oportunidades de serem homens de Deus, mas preferem viver no submundo do pecado. São irresponsáveis, não valorizam e nem dão prioridade mais à sua vida espiritual. Só querem curtir ao invés de se aproximarem mais de Deus. Sibolete significa apegar-se às coisas vis e desprezíveis para Deus, não dando importância em desfrutarem de uma plena paz, alegria e bênçãos de Deus. Estão preferindo dar total atenção para o que é perecível e não para aquilo que é eterno. Para o que é ruim e podre. São tipos de pessoas que acabam se tornando pessimistas, incrédulas e rancorosas dentro da igreja. Porém, Sibolete é igual à vida. Sibolete é vida, Sibolete é paz, Sibolete é segurança, prosperidade e verdade. Sibolete significa falar a linguagem do Espírito Santo, é falar o idioma da fé, é viver debaixo da vontade de Deus. Falar Sibolete é viver em comunhão com Deus e com o corpo de Cristo, é viver pela palavra de Deus e ter vida através da mesma, é viver em santidade e estar disposto a servir. Vivendo em santidade, certamente viverás e não morrerás. Diga sempre Sibolete, que é vida, e nunca Sibolete, que é morte. Esta história, queridos, nos lembra que nossas palavras e ações têm consequências. Às vezes, pequenos detalhes, como a pronúncia de uma palavra, podem determinar o curso de eventos. Também nos lembra da importância de se manter fiel à nossa identidade e valores, mesmo em meio à pressão e ao conflito. Portanto, meus amados irmãos e queridos ouvintes, que possamos aprender com essa história a buscar a santidade de Deus, que nossas palavras e ações tragam cura e reconciliação, que possamos lembrar que somos filhos de Deus, chamados a honrar o Evangelho e lutar por ele com as armas do Espírito, independentemente de nossas origens e raça. Que o Senhor Deus nos desperte cada dia mais e mais, que possamos estar conscientes da responsabilidade outorgada pelo Criador a nós meros mortais. A todos que falam Sibolete, levantemos a bandeira do Evangelho ensanguentada no sangue de Jesus e toquemos buzina em Sião, para que o mundo saiba que para entrar na terra prometida precisa atravessar o rio, e para atravessar só falando Sibolete. Que o Deus de paz nos abençoe e pense nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.